Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos falar do mais novo live action da Disney. Primeiramente, já se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e bora pro que interessa, roda a vinheta. Cruella, filme dirigido por Craig Gillespie, que já trabalhou para a Disney em outras ocasiões em dois filmes chamados Horas Decisivas e Arremesso de Ouro. Além disso, tem um filme de sucesso aí, premiado, chamado Eutônia. E eu quero começar logo pela direção dele e pelos rumos que a história toma durante o seu desenrolar. Primeiramente, o filme ele tem mais ou menos 2 horas e 15 minutos de duração, e aqui nós temos uma história completamente diferente daquela contada na animação de 101 Dálmatas e nos dois primeiros live actions de 101 Dálmatas também. Então a história se distancia bastante daquilo que era o original. E esse é um ponto que eu considero bastante positivo, afinal a gente tem aquele exemplo de vamos contar uma história baseada em 101 Dálmatas, mas de uma maneira completamente diferente. E é isso que eu mais gosto nesses live actions, quando eles se propõem a ser diferentes. Vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, em Malévola, a gente tem basicamente a mesma história com algumas mudanças contadas de outro ponto de vista. É uma boa mudança, mas a mudança em Cruella é bem mais ampla. Afinal, a gente tem uma história completamente nova. O que é aproveitado de 101 Dálmatas em Cruella são alguns elementos para fazer relações, para fazer referências e aqueles famosos easter eggs, né? Mas a história é completamente nova. É uma história que não se baseia naquilo que aconteceu na animação 101 Dálmatas, nem no seu live action, o que é muito bom. Porém, algumas decisões que a história de Cruella toma podem ser questionáveis para algumas pessoas. Por exemplo, algumas delas eu até gostei, né? Eu não vou conseguir falar sobre isso aqui porque a gente vai entrar em spoilers, mas o filme ele coloca algumas relações, tem uns plot twists ótimos que para mim foram muito bacanas. Fizeram sentido os plot twists e deram um frescor muito bom para a história que estava sendo contada. Então eu gostei bastante de alguns rumos que a história da Cruella toma, e eu também gostei de algumas relações que eles colocaram, eu gostei de todas as mudanças que foram feitas até o terceiro ato. Imaginem na cabeça de vocês aí um gráfico, vou fazer aqui com a mão, sabe aqueles gráficos que são assim, ó? Aí você coloca aqui, ó, Aves de Rapina, Coringa, 101 Dálmatas do live action e Malévola. E o filme de Cruella poderia ir para todos esses lados, entendeu? O filme acerta muito bem quando ele vai no sentido de Aves de Rapina, principalmente na personagem da Cruella. Não estou querendo dizer que a personagem da Cruella seja parecida com a Arlequina, são propostas bem diferentes. Mas o jeitão delas é um pouco parecido, elas lembram muito uma a outra, o que é muito bom para o filme da Cruella. E quando a história do filme em si se aproxima da história contada no filme do Coringa, o filme também acerta bastante, em tons um pouco mais sombrios, nessa aura mais dark do filme, e também no jeito de contar a história, no estilo da história. Quando a história se aproxima de Coringa, também é bom para o filme da Cruella. O problema, mas talvez não seja tão um problema assim, eu até dei bastante risada, é quando o filme se aproxima do live action de 101 Dálmatas, tentando ser engraçado. A gente não tem definitivamente o mesmo tipo de humor que a gente tinha nos live actions originais de 101 Dálmatas, mas a gente tem um humor um pouco mais bobo, que pode talvez fisgar o pessoal um pouco mais jovem, no que eu quero dizer as crianças, né? Nem é um filme para eles, mas é um humor um pouco mais infantil. Ainda assim, eu garanto para vocês que o humor funciona muito bem, principalmente quando é relacionado aos personagens do Horácio e do Gaspar, em especial o Horácio. Mas o principal problema quando o filme se aproxima de Malévola, para explicar mais ou menos o meu ponto aqui, não, Cruella não é igual a Malévola. Eles não estão tentando transformar a vilã na boazinha. A Cruella definitivamente não é a mocinha da história. Cruella está muito mais para uma batalha entre duas vilãs do que para uma história de mocinha contra vilã, o que é muito bom. Mas o terceiro ato do filme, como eu já antecipei, é muito Disney, e isso incomoda bastante. O terceiro ato aproxima a história de Malévola. Eu não quero falar muito mais do que isso para não entrar em spoilers, mas eu não gostei do rumo que eles deram para a personagem no terceiro ato. Para mim, tinha que ser uma coisa um pouco mais coringa, uma coisa um pouco mais psicopata, mas por ser um filme da Disney, eles aproximam de Malévola e fazem aquele final feliz
clássico do estúdio, o que não combina com a história, o que não combina com a personagem e o que estraga um pouco a experiência pra mim. Cruella poderia ter terminado lá em cima e ele termina lá embaixo, sabe? O astral do filme acaba pra baixo, o que não é legal. É legal quando um filme é mais ou menos e acaba com o astral alto, mas quando o filme tá show de bola e ele acaba numa baixa, sabe? Não é tão gostoso, você sai da experiência um pouco amargo, e isso aconteceu comigo, aconteceu até com o Dani, então não foi legal esse final, esse final que eles deram pra personagem. Mas, como eu já falei anteriormente, eu gostei dos rumos que eles deram pra história. Como eu já disse, nós temos aqui relações completamente diferentes daquelas em 101 Dálmatas, e é muito divertido quando você pesca alguns easter eggs e quando você vê algumas relações que estão sendo encaixadas ali. Boas escolhas que o roteiro fez, mas o roteiro do filme não é tão hábil assim em contar a sua história. Existem boas ideias, existem bons momentos, alguns momentos um pouco exagerados que poderiam ser cortados. O filme não precisava ter 2 horas e 15, quase 2 horas já estava de bom tamanho, e a hora que você está assistindo o filme, você percebe exatamente aonde está sobrando coisa e aonde poderia ter sido passada a tesoura. Tem uma cena numa festa final, onde o Horácio está trancando algumas pessoas dentro de uma sala com uma espada, aí aparece um guarda, e ali tem uma coisa um pouco boba e um pouco sem sentido, do guarda brigando com o Horácio, que poderia ter sido cortada, apesar da resolução desse pequeno momento ser bom, e esse é só um exemplo. Existem vários momentinhos desses que poderiam ter sido cortados. 2, 3 minutos, vários momentinhos desses você consegue enxugar um pouco o filme e a experiência fica um pouquinho menos cansativa. Não que o filme seja cansativo, longo demais ou entediante, definitivamente não é esse o caso. Cruella é um filme longo, mas que é gostoso. Apesar disso, percebem-se as sobras, o filme deveria ser mais curto. E o roteiro do filme também não é muito hábil ao ligar esses bons momentos que foram citados anteriormente. As boas ideias estão lá, os bons momentos estão lá, mas a progressão da história não é muito boa, fica uma coisa um pouco truncada, uma coisa não liga muito bem na outra, e isso também é um pouco incômodo. Então faltou um pouco mais de polimento na história, no roteiro, a história é boa, mas faltou um pouco de polimento no roteiro, em alguns diálogos, em algumas transições de uma cena para outra, uma melhora na montagem, e principalmente um trabalho um pouco mais atencioso e bem feito da direção. Gosto do diretor, ele tem bons filmes, os 2 filmes que eu citei aqui nessa lista são filmes que me agradam, tem os seus problemas também, mas me agradam, mas não é definitivamente um maravilhoso trabalho de direção. Os acertos de Cruella estão em outras áreas e infelizmente não é na direção. Porém, mesmo que o filme possa ter alguns deslizes e alguns problemas, ele é completamente salvo e se torna quase um clássico por causa de suas atuações e de outras questões que eu vou falar mais pra frente. Começando pelas atuações, Emma Stone como Cruella está no melhor trabalho da sua carreira. Uma atriz premiada com o Oscar e que tem ótimos trabalhos no currículo, mas aqui ela se entrega de corpo e alma para o projeto e entrega uma Cruella completamente original, mas sem perder características boas da personagem que já tinham sido apresentadas em outras atuações. A atuação da Emma Stone não apaga a maravilhosa atuação da Glenn Close, por mais que eu tenha minhas ressalvas com a atuação da Glenn Close. O status da Glenn Close está estabelecido lá, ninguém vai tirar ela daquele pedestal, e a Cruella da Emma Stone ergue um novo pedestal para ela se colocar lá em cima. A atuação dela tá impecável, ela consegue entregar as nuances da personagem, consegue entregar uma personagem incrível quando é Stella, a transição de Stella para Cruella e a Cruella completamente crazy, o que é muito bacana. Emma Thompson tá divertidíssima como baronesa, eu adorei o que ela fez nessa personagem, é uma personagem muito bacana, é muito interessante ver as duas personagens em cena, né? A Cruella com a baronesa são personagens gostosas de ver esse embate das duas, e aqui nós temos duas performances completamente apaixonadas, então assim, é maravilhoso de ver quando os atores estão nitidamente amando aquilo que eles estão fazendo, e a Emma Thompson tá amando o que ela tá fazendo, é uma personagem maravilhosa, é uma personagem horrível, mas uma personagem maravilhosa, e aqui nós temos as duas melhores personagens do filme no que diz respeito a desenvolvimento. Existe uma boa relação entre elas que é construída também e que é melhorada ainda lá do meio para o final do segundo ato, né? Eu não vou avançar mais por causa dos spoilers, mas é muito legal. A história da Cruella relacionada à história da baronesa é a melhor ideia que esse filme teve e eu gostei demais. As duas melhores atuações do filme e, no caso da Emma Stone, a melhor atuação da carreira dela. E a Emma Thompson é rainha quase já.
O elenco de apoio não é muito bem ajudado pelo roteiro. A maioria dos personagens tem linhas superficiais, não tem muito desenvolvimento e são bastante subaproveitados pelo roteiro. A maioria deles está lá só para ajudar as duas protagonistas ou para fazer graça. Mas aqui a gente tem também alguns bons acertos nesse sentido. A maioria dos personagens é bastante carismático e todos eles são bem efetivos na hora que querem fazer piada. Principalmente o que para mim é um dos melhores personagens do filme, o Horácio do Paul Walter Hausen. Ele é hilário. A relação dele com os cachorrinhos também é maravilhosa. E fala nisso, parênteses aqui, os cachorros também são ótimos. Tem um bichinho pequenininho com tapa-olho. Os dálmatas também são bastante importantes para a história, que é muito legal. Então, os próprios cachorros do filme são divertidos e fazem a gente rir e ficar tipo, ah, que bonitinho. Ai, que vontade de morder essa cadela. E também o Horácio tá maravilhoso. Ele com certeza é o personagem mais engraçado do filme, mais carismático, ao lado do Art, do John McCrea. Ele tá hilário, sensacional, um personagem extremamente carismático, alto astral e divertido. Pra mim, podia ter muito mais de Horácio e de Art no filme, que eu ia adorar. Infelizmente não é o que acontece com o personagem do Joel Fry, o Gaspar. Ele tá bem apagado no filme, ele é meio que a cabeça da turma, né? O cara mais pé no chão, o cara mais voz da razão ali. E ele também tem um pouco mais de drama na sua história, o que incomoda um pouco, afinal o filme não aprofunda o seu personagem, ele não é carismático, então fica uma coisa bastante forçada, ele fica um pouco chato e irritante, entendeu? Ele me incomoda, pra mim é o pior personagem do filme nesse sentido. Mark Strong entrega um bom personagem aqui e com certeza o mais subaproveitado. Levando em consideração a história que é contada, ele é um personagem chave e extremamente importante, mas que aparece muito pouco e não tem muito destaque. Eu gostaria de ver mais do Mark Strong, é um ator que eu gosto e é um personagem que faz falta pro filme também. E falando em fazer falta, Roger e Anitta também são dois personagens muito legais, a dinâmica deles no filme, o jeito que eles são colocados no filme também é muito interessante de se assistir, mas falta de Roger e Anitta nesse filme. O Roger tem alguns bons momentos, ele é um personagem engraçadinho, mas se a gente parar pra pensar, talvez seja até bom que a piada dele não fosse tão repetitiva assim, senão ia ficar um pouco cansativa. Mas eles podiam inventar mais coisas para esse personagem fazer, ele é um zero à esquerda, ele estando lá ou não estando não faz diferença nenhuma. Já a Anitta, que tem um pouco mais de presença na história, ela é um pouco mais necessária para a história acontecer, não é tão superior ao Roger assim em presença, ela é um pouco mais necessária, mas ainda faz falta a Anitta. Queria ver mais dos dois personagens. Fiquem até o final do filme porque tem uma ótima cena pós-créditos relacionadas a esses dois e a 101 Dálmatas. Assistam o filme até o final. Continuando nos acertos de 101 Dálmatas, eles não estão só nas atuações. Eu diria que as atuações são um bom acerto, mas os melhores acertos do filme estão nos quesitos técnicos de Cruella. Começando pela trilha sonora, que é maravilhosa. Tanto a trilha sonora do filme em si, que é uma trilha sonora bem melancólica e bastante sombria, o que eu gostei demais e combina bastante com o ar do filme, e ele coloca aquele filme naquele baixo astral bom, do que eu quero dizer, vocês vão entender a hora que vocês assistirem o filme, e um negócio meio de suspense, um negócio meio melancólico e tenebroso. Eu gostei demais da trilha sonora do filme, e as músicas colocadas no filme são show de bola. É um CD maravilhoso para você ouvir, só música top. Então assim, a escolha musical e a trilha sonora do filme para mim são um ponto altíssimo e estão perfeitas. O design de produção é maravilhoso, a criação dos cenários, a criação dessa Londres dos anos 70, de todas as casas, é tudo muito maravilhoso. É legal como o design de produção ajuda também a contar a história, a estabelecer o clima do filme, ou seja, não é técnica só pela técnica. E eu digo mesmo do figurino e da maquiagem e do cabelo do filme. Começando pelo cabelo e maquiagem, obviamente o cabelo e a maquiagem são extremamente essenciais para o filme, ainda mais se tratando de um filme de moda e também dessa transição da personagem da Cruella e principalmente também das características da baronesa. Então eu gostei demais do trabalho de maquiagem do filme, afinal a maquiagem ajuda a gente a ilustrar essa transição da personagem da Cruella principalmente. Eu gostei demais do trabalho, definitivamente vai ser premiado várias vezes, deve ser indicado ao Oscar e principalmente aqui o maior acerto do filme é o figurino. O figurino do filme é maravilhoso, só roupas maravilhosas, chamativas. De vez em quando você desliga do filme porque você está impactado e apaixonado pelas roupas maravilhosas colocadas no filme. Ótimas ideias de roupas também. Tem uma roupa relacionada a 101 Dálmatas, eu vou chegar só até aí, vocês vão assistir o filme, vocês vão entender que foi um dos momentos que mais me impactou, fiquei de queixo caído, falei, não,
Não acredito. O filme depois passou a perna em mim, mas é uma roupa maravilhosa e um momento maravilhoso do filme. E outras roupas também muito impactantes. Aquela roupa que a Cruella sobe em cima do carro com um vestidão vermelho e preto, escondendo a baronesa dentro do carro. Uma outra roupa que ela faz com lixo também. Só coisa linda. O figurino desse filme é extremamente premiável. Se eu tivesse um Oscar aqui, eu já tinha entregado na mão da figurinista. Com certeza é um trabalho técnico maravilhoso. A parte técnica de Cruella é impecável. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho desse filme. Por tudo isso que eu falei, Cruella consegue se colocar em um alto patamar quando a gente lembra desses live actions da Disney. Alguns deles são erros grotescos. Já mencionei diversas vezes aqui A Bela e a Fera, O Rei Leão e Dumbo, principalmente. Alguns deles são intermediários, como é o caso de Malévola, o concorrente de Cruella, digamos assim. Mas Cruella não está no nível desses filmes definitivamente. Esse filme aqui se coloca facilmente entre os melhores live actions que a Disney já fez. Eu fiquei apaixonado pela história, é um excelente acerto da Disney, um pouquinho mais de ousadia, esse filme aqui se tornaria com certeza o melhor de todos. Não é por causa da covardia da história no seu terceiro ato, mas os acertos são grandes, são muitos, Cruella é bom demais, por isso, para esse filme eu vou dar uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu Cruella? O que você achou desse filme? O que você achou desse vídeo? Comente suas opiniões aqui abaixo. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Pretendo responder os mais relevantes. Se você não assistiu as minhas outras críticas de 101 Dálmatas, 102 Dálmatas, 101 Dálmatas Animação e 101 Dálmatas 2, a playlist vai ficar o link aqui no card, então depois você dá uma olhada na playlist lá, beleza? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço no canal de Cinéfilos, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e principalmente não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Lembrando que eu tenho meu outro canal, Rafael do Cinéfilos, então conheça meu outro canal também. Quarta-feira vai sair um vlog do dia que eu fui com o Daniel assistir Cruella nos cinemas. Também peço para vocês me seguirem nas minhas outras redes sociais, porque lá tem mais conteúdo diferenciado para vocês, tá bom? E muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!